Olá, sou a Inês, mãe de uma bebé, coach espiritual e apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Neste podcast partilho a minha experiência, as histórias de outras mães e entrevistas com profissionais. Aqui encontrarás conversas sobre aquilo que tantas vezes fica por dizer. Bem-vindo ao Ser Mãe no Agora, um espaço de verdade, escuta e reencontro contigo. Olá, bem-vindo a este podcast, a este espaço que estou tão feliz por estar a criar. E hoje vamos começar por falar aqui de um tema que eu acho super importante. Um dos objetivos que eu quero com este podcast é trazer temas que se calhar não são tão abordados no nosso dia-a-dia, na nossa sociedade. E porque eu penso e sinto que, como mãe, houve uma série de coisas que eu fui apanhada despercebida, não estava à espera que acontecesse daquela forma. Também aprendi que, por mais que nos preparemos para as coisas, só quando eles cá chegam fora é que nós sabemos exatamente o que é que vai acontecer. E, portanto, obviamente que não há muito que possamos fazer nesse sentido. Podemos informar-nos, podemos aprender, podemos ouvir, mas no fim temos simplesmente que viver a experiência e perceber como é que ela nos faz crescer. Mas o ponto que eu adorava abordar hoje tem a ver com há uma energia no ar e há uma informação no ar que é nós estarmos presentes para os nossos filhos, não é? E eu sou super apologista disso. Eu tenho vindo a adaptar a minha vida sempre de forma a poder estar presente para a minha filha. Mas, e aqui está o ponto que eu acho que é pouco abordado, é como é que nós podemos estar presentes para os nossos filhos se nós não estamos presentes para nós próprias, não é? E eu não sei bem quem é a vossa casa, mas cá em casa, se eu não estou bem, ninguém está bem. Pronto. E isso é uma coisa que eu, digamos, já sabia antes da Sofia existir, mas agora então torna-se cada vez mais claro. Se eu não estou bem, infeta toda a gente, infeta toda a energia à minha volta. E por isso eu gostava muito de falar deste tema que é como é que nós, mães, podemos estar bem para estarmos bem para a nossa família e estarmos efetivamente presentes e podermos acolher o choro e podermos fazer as receitas todas maravilhosas que queremos fazer com os nossos filhos e podermos brincar com as 50 mil coisas que eles querem brincar e não termos de estar sempre a dizer que não, e etc. Pronto. E o que eu tenho aprendido em relação a mim, em relação ao que se passa na minha família e mesmo à minha volta, é que nós, para isso, temos que ser muito sinceras para connosco, para percebermos exatamente onde é que estamos a gastar a nossa energia, onde é que podemos delegar, onde é que podemos pedir ajuda, onde é que dividimos tarefas com outros membros da família. E eu acho que isso parece uma coisa super fácil de fazer, mas não é, porque nós como mães eu acho que temos naturalmente uma necessidade de fazer tudo. Nós é que sabemos fazer bem, nós é que sabemos contribuir da forma correta, nós é que sabemos, sei lá, apanhar os brinquedos e arrumá-los no sítio daquela maneira que aquela criança quer. E está tudo certo. Tipo, o que eu acho que aqui é importante é não nos julgarmos e fazermos um processo de dissecar essa informação sem julgamento e sim com curiosidade. Então, para mim isso tem sido um trabalho super interessante porque, e atenção, todos os dias eu apercebo-me que há coisas que eu não estou a deixar ir, nem a delegar, nem a pedir ajuda, porque eu própria ainda estou nesse processo de descobrir o que é que eu preciso para estar bem. Agora, é muito claro para mim, por exemplo, num dia em que eu acordo e aceito ajuda para fazer uma série de coisas em relação à Sofia e eu dedico um bocadinho de tempo a mim, o dia corre de outra forma. E por isso, gostava muito de vos dar aqui alguns exemplos, talvez vos possa ajudar, não é? Vos possam ajudar. Eu acho que, em primeiro lugar, o trabalho de compreendermos quais são as prioridades para nós como seres, como mulheres, independentemente de sermos mães, não é? Nós, obviamente, quando temos um filho, quando nos tornamos mães, temos que deixar ir uma realidade
que já não existe. E eu acho que isto também é todo um tema e quero muito abordá-lo um dia também noutro episódio. Mas há, obviamente, uma parte de nós que se mantém. Há uma evolução em nós, não é? Há um mudar, há um transcender até, eu acho. Mas esse processo às vezes é muito doloroso e nós conseguirmos encontrar esta nova versão nossa é difícil. Agora, se nós formos constantemente procurando essas nossas verdades, não é? O que é que neste momento para mim é realmente importante, não é? Por exemplo, no meu caso, eu sei que fazer exercício é uma coisa que me dá um bem-estar enorme, não só a nível físico, mas a nível psicológico. Dá-me uma disponibilidade completamente diferente. Eu poder ir à casa de banho sozinha, quando tenho a possibilidade de ter ajuda, para mim faz-me toda a diferença. Poder tomar banho descansada se eu tiver ajuda, se eu puder, se calhar, delegar algumas refeições, se eu puder, por exemplo, ter ajuda para limpar a casa. Ou seja, o que quer que seja importante para ti, não é? Porque eu acho que aqui há uma coisa também muito, muito clara. Nós somos mesmo todas muito diferentes e nós muitas vezes tentamos encontrar um molde onde nos encaixar e possivelmente não vamos encontrar. Eu, pelo menos, é raro encontrar um molde de outra pessoa onde eu me encaixo na perfeição. Para mim é impossível. O que eu acho que nós podemos fazer é ir bebendo, não é? Conhecimento, efetivamente irmos buscar informação a algumas pessoas de quem nós gostamos e que nós sentimos que fazem as coisas da forma que nós gostaríamos de fazer e perceber realisticamente como é que aquela pessoa chega ali. E às vezes há uma série de escolhas que nós temos que fazer que se calhar, lá está, a nossa versão anterior não as teria feito, não é? Teria escolhido outra coisa, mas nesta realidade em que nós estamos agora, escolhe isso. Por exemplo, ir jantar fora. Para muitas mulheres e mães isso é um elemento de ganhar energia, mas não quer dizer que seja para todas. E eu acho que isto é um ponto muito importante, que é, lá porque há uma série de mães e de mulheres que se sentem atraídas e sentem que ganham energia ao ir jantar fora com as amigas ou com os amigos ou sozinhas, não interessa, em vez de estar a adormecer o seu filho. Isso pode ser muito positivo para alguém e pode ser muito negativo para outra pessoa. Porquê? Porque, por exemplo, para mim sempre foi muito importante eu estar presente no momento de adormecer a Sofia. Dava-me muito mais tranquilidade e muito mais paz eu fazer isso e depois, em contrapartida, encontrar outro momento do dia em que o pai ou alguém ficava com a Sofia e eu podia fazer outra coisa. E eu acho que onde eu quero chegar com este ponto é também aceitarmos e respeitarmos que não vamos fazer as coisas igual aos outros. E está tudo bem. E por isso mesmo, e aqui o intuito é justamente dar-vos alguns insights, alguns exemplos, não para vocês fazerem igual se não acharem que faz sentido para vocês, mas sim para vocês tirarem aquilo que vos interessar, não é? Isto é um ponto. O outro ponto também tem a ver com esta questão de nós muitas vezes queremos corresponder com uma certa ideia que nós criamos, não é? Mas essa ideia foi criada antes do filho estar aqui, provavelmente. E mesmo depois do filho estar aqui foi criada num momento que já não é a nossa realidade, já não somos nós, porque nós estamos sempre a evoluir, não é? Então, o que eu te convido a fazer e o que eu tenho estado mesmo a tentar trabalhar quase diariamente neste exercício, que é conseguir fazer uma pausa, conseguir ganhar algum espaço para pensar quais são os pontos mesmo importantes para mim. Onde é que eu posso ganhar energia? Quais são os elementos da nossa vida, que me trazem energia, não é? Porque lá está, tu podes ser uma pessoa que ganhas energia ao ir a um sítio com pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que ganha energia sozinha. Eu sou uma pessoa que preciso de estar sozinha a fazer exercício, a ouvir um podcast, a escrever no meu diário, a meditar, a dar um passeio na rua. Há N coisas que eu sei que se eu fizer me vão dar um bem-estar maravilhoso.
e me vão dar energia para depois, quando estiver com a minha filha, quando estiver com o meu parceiro, eu possa dar de mim o resto que eu tenho, não é? Dar de mim a energia que eu tenho. E lá está, eu acho que este ponto é muito importante, porque nós falamos muito do outro lado, não é? Nós vemos muito por aí a mãe que ajuda e que acolhe o choro da criança. Eu só consigo acolher o choro da minha filha se eu estiver bem comigo. Porque se eu estiver num dia... Aliás, no outro dia teve imensa graça, agora tem graça, não é? Já passou. Nós acordámos de manhã e eu queria ir à casa de banho e ela queria vir comigo à casa de banho. E eu, tudo bem, então fecha a porta. E ela a dizer, não quer fechar a porta. E eu disse, não, mas eu quero que tu feches a porta. E tivemos ali numa discussão que obviamente, não sei quantos minutos durou, que obviamente ela é uma criança de 2 anos. Só que já fala muito. Obviamente, aquela discussão não tinha nada a ver com ela, tinha a ver comigo. Eu não estava centrada e não tinha ainda acordado e não tinha ainda tido um momento de perceber onde é que eu estava para lhe pôr o meu limite que eu precisava ou não. Ou seja, para eu tomar a decisão daquilo que eu queria fazer naquele momento. E o que eu sinto muitas vezes com a minha filha é que quando nós entramos num vai e vem de uma certa discussão, se quiserem, eu tenho perfeita consciência que tem simplesmente a ver comigo. Porque se eu decidir naquele momento que aquilo que ela está a propor não é possível, não é viável, e eu impuser uma regra e um não, passamos à frente. Ou se eu naquele momento decidir, ok, olha, isto não é nada de especial, vou ceder porque neste caso faz sentido ceder, eu cedo e está tudo bem. Portanto, onde não está bem é que eu naquele momento não estou bem e não consigo abraçar e acolher plenamente aquele acontecimento. E não consigo ter o discernimento para avaliar a situação adequadamente e de forma tranquila. Pronto. E portanto, isto também para dizer que, ora bem, há dias em que a pessoa simplesmente não consegue e está tudo bem, não é? Nós somos humanos e este caminho justamente vem também para nos ensinar a ver e para nos fazer ver estes pontos que nós temos a trabalhar. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito que todo este caminho da nossa vida e sobretudo na maternidade está aqui para nos ensinar e para nós percebermos quais são os pontos que nós temos que melhorar, que nós temos para crescer. E por isso é que eu falo muito desta questão de nós olharmos para as coisas com curiosidade, com a capacidade de ver as coisas com o intuito de arranjar uma nova forma para olhar para elas e não numa ótica de autocrítica. E por isso é que, pelo menos para mim, também foi muito importante compreender que nós somos todas diferentes. E nós vamos ter todas necessidades diferentes. E nós vamos todas abraçar cada momento de forma diferente. E o que é um não para mim pode não ser um não para outra pessoa, não é? O que para mim está no meu limite pode não ser o limite da outra pessoa. O limite da outra pessoa pode estar antes ou depois. E eu acho que nós, às vezes, lá está, queremos corresponder com um certo ideal que criámos, não interessa porquê e de quem, mas que se calhar não é o nosso. E, portanto, deixo aqui esta minha palavra amiga de questiona-te de forma tranquila, arranja um momento para pensar sobre isto e começa a avaliar o que é que tu podes delegar, o que é que não queres delegar e aonde é que tu podes ganhar a tua energia de volta para efetivamente estares presente para os teus filhos. Se este episódio te tocou, partilha com outra mãe, comenta e segue o podcast. É com essas partilhas que o Ser Mãe no Agora cresce e eu consigo continuar a criar este conteúdo para ti. Obrigada por poder fazer parte da tua viagem e até já!